Muito bem, meus amigos, prazer em revê-los. Vamos para o nosso segundo encontro, referente ao direito financeiro, e podemos avançar, começando a parte geral da nossa matéria. E a parte geral, obviamente, vai envolver as leis orçamentárias. Temos que conhecer todas as leis orçamentárias para depois passarmos para a parte especial do direito financeiro, onde vamos encontrar despesa, receita, operações de crédito, tribunal de contas, né? E assim vai. Conforme a matéria vai crescendo, novo arcabouço fiscal, regime de recuperação fiscal, tudo isso que vai aparecendo no universo do direito financeiro, a gente vai jogando na parte especial. Ok? Então já fechamos a parte introdutória, vamos começar a parte geral falando das leis orçamentárias. E na parte introdutória, eu já fiz um comentário que o artigo 165 tem um rol das leis orçamentárias. Porém, é um rol perigoso, porque falta uma delas. Repare aqui no nosso slide, são 4 as leis orçamentárias. Olha o artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão 3 incisos. Plano Plurianual, PPA, Diretriz Orçamentária, LDO, e Orçamentos Anuais, ALOA. Tanto é que, repare, está ali o artigo 165, 1, 2 e 3. Não tem inciso 4, créditos adicionais. E aí, você pode até questionar, pô, então crédito adicional não é uma lei orçamentária, mas é. E a prova disso está no próprio texto constitucional, no artigo seguinte, o artigo 166, que fala do processo de elaboração dessas leis orçamentárias, diz assim: os projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretriz orçamentária, orçamento anual e aos créditos adicionais, olha eles aí. E aí completa o artigo 166, serão apreciados pelas 2 casas do Congresso Nacional, na forma de regimento comum, e assim vai trazendo as peculiaridades, que, aliás, ao falar das leis orçamentárias, na sequência nós vamos entrar, que é esse processo de elaboração legal. Então, repare que a colocação não é uma posição doutrinária, né? A própria Constituição confirma os créditos adicionais, são a 4ª lei orçamentária. E olha, se você for bem criterioso, 4ª, 5ª e 6ª. Porque crédito adicional é gênero, veja aqui ao lado, crédito adicional é gênero. E você tem na nossa famosa 4.320 de 64, lá no artigo 40, as 3 variações, vamos lá, 4.320 de 64, que trabalha uma das principais leis do direito financeiro brasileiro, e a 4.320 de 64, no artigo 40, são créditos adicionais às autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária. 41, queria ler o 41 de cara. Os créditos adicionais classificam-se em suplementares, especiais e extraordinários. Então, eu posso falar gênero, crédito adicional, já sei que é um dos 3, ou posso ser mais específico ainda, crédito adicional na sua variação suplementar, especial ou extraordinário. Ou ir direto, crédito extraordinário, crédito especial, crédito suplementar. É a forma com que você quiser colocar a matéria. Mas são, sim, leis orçamentárias. Perfeito? Então vejam que, de certa forma, posso até chegar ao extremo de afirmar que temos 6 leis orçamentárias. As 3 definidas no artigo 65 e as 3 variações dos créditos adicionais previstos no 66 da Constituição e elencados no 41 da 4.320 de 64. Ok? Então, é um trabalho, né? Temos bastante legislação aí na frente para fazermos um comentário do objetivo de cada uma delas, as peculiaridades que cada uma delas revelam aí para o nosso estudo. Preliminarmente, o que eu posso fazer, antes de entrar em cada uma delas, é chamar a sua atenção para características que essas leis orçamentárias terão. Todas elas.
E nós temos, vejam, 4 grandes características referentes às leis orçamentárias, que valem para todas elas. Posso ter um detalhe aqui, uma peculiaridade ali, mas é obviamente exceção, ok? Então vamos lá, olha aqui. As leis orçamentárias são ordinárias, formais, temporárias e especial. Então, especiais. Então, vamos ver por que, né, elas se configuram com essas características. Podemos começar com a ordinária. E o primeiro alerta é o seguinte também, na parte introdutória, cheguei a falar isso com vocês, quando falamos das principais leis que norteiam o direito financeiro. E nós vimos, com base no artigo 165, parágrafo 9º, cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração, a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Ora, então como que a lei orçamentária ou as leis orçamentárias são leis ordinárias? Se o 165, parágrafo 9º, pede lei complementar. Então aí está nossa primeira grande questão. Vejam, a lei complementar, ela vai regulamentar como será feita a LOA, a LDO, o PPA, como serão feitos os créditos adicionais, e não os créditos adicionais, a LOA, a LDO e o PPA. Aí está o X da questão. As leis orçamentárias são leis ordinárias, porque ela não dispõe sobre o direito financeiro, ela dispõe especificamente sobre os orçamentos. Então não precisa ser lei complementar. Por isso eu chamei a atenção de vocês que a 4.320 de 64, lei ordinária, foi recepcionada como lei complementar. Foi recepcionada como lei complementar, por quê? Porque a Constituição de 88 pede que, a partir de sua promulgação, qualquer lei que disponha sobre o direito financeiro venha a ser complementar. É o caso da LRF, Lei de Recuperação Fiscal. É o caso da RRF, Regime de Recuperação Fiscal. É o caso do arcabouço fiscal. Todos eles são leis complementares, porque está aqui, ó, a Constituição pede. Mas como a 4.320 é anterior e ainda não foi feita uma lei para substituí-la, ela é recepcionada como lei complementar. Agora, nesse contexto, não se encaixam as leis orçamentárias. As leis orçamentárias não dispõem sobre o direito financeiro. Perfeito? Então, olha aqui, eu vou ter uma lei complementar dispondo como será feita a lei orçamentária anual, mas a lei orçamentária anual é ordinária. E insistindo no tema, se você voltar ao artigo 165, olha lá. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Você sabe perfeitamente que quando a Constituição quer lei complementar, ela fala lei complementar disporá sobre. Quando ela fala só lei, está falando de lei ordinária. Vamos ver o caput do 66, que vai regulamentar o processo de elaboração legal desta lei orçamentária? Olha lá, os projetos de lei, não fala lei complementar, os projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias, quer dizer, trata-se de lei ordinária. Trata-se de uma lei ordinária e não de uma lei complementar. Beleza? Muito importante isso. Olha, se você está fazendo esse curso aqui para concursos públicos, se uma das suas metas é o concurso, cuidado que eles adoram essa casca de banana. Porque as pessoas têm em mente o parágrafo 9º do artigo 65 de nossa Constituição, que pede lei complementar para dispor sobre o direito financeiro. Tem hora, já vi questão que o cara traz o artigo 165, parágrafo 9º. E te induz logo as leis orçamentárias são, letra A, lei complementar. É óbvio que o cara, ele me deu a resposta, ainda acha engraçado que a questão lhe deu de graça a resposta à lei complementar. Quando vai ver o gabarito, está errado. Porque a resposta correta é a lei ordinária. Porque não estamos dispondo sobre o direito financeiro e sim sobre o orçamento. Ok? Maravilha. Então está aí a primeira característica, lei ordinária. Agora, é uma lei formal. O que se quer dizer com uma lei formal? Olha aqui. É uma lei que não tem densidade normativa. É isso.
Na verdade, não precisava nem de roupa legal, pelo fato de estarmos diante de um instrumento de gasto público, um instrumento de atuação estatal. Ou até melhor, um instrumento para viabilizar uma atuação estatal. Que é um grupo de regras dispondo sobre receita e despesa para o exercício financeiro seguinte. Olhando principalmente para a LOA, né, que acaba sendo a lei orçamentária, que sempre chamou mais atenção, apesar de hoje a grande estrela das leis orçamentárias, nós vamos ver, é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi uma criação da Constituição de 88. Reparem, por isso que na 4.320 você não acha nada de LDO. Quando ela foi feita não tinha LDO. Então hoje a LDO é, sem dúvida nenhuma, para quem estuda a matéria, né, a lei mais importante. Mas a LOA ainda cativa todo mundo, todo ano tem a lei orçamentária anual e tal. E a lei orçamentária é nada mais, nada menos do que elencar a previsão de receita e amarrar essa receita a uma previsão de despesa. Quais são os programas, quais são os projetos, né, que o governo deseja realizar no exercício financeiro. Se tem dinheiro, aí começa a dividir, né? Ó, isso aqui vai para o programa tal, isso aqui vai para o projeto tal, isso aqui vai para a atividade Y, isso aqui vai para o programa especial não sei o quê, e assim vai. Ó, não tem mais dinheiro não, então acabou, fecha a lei orçamentária, vamos promulgar e ano que vem ela entra em vigor. É isso. Então, nada mais é do que um texto técnico, né? Ele não cria direito para você, não cria direito para o cidadão, né? Mas apenas uma divisão de receita e despesa. A gente sabe que a lei orçamentária é algo mais do que isso, né? Mais à frente eu vou trazer uma classificação dos orçamentos e, na verdade, a lei orçamentária brasileira é a lei de planejamento orçamentário, faz parte de um planejamento de governo. Então não é à toa que eu tenho a previsão de programas, projetos, né, e atividades governamentais, porque estão dentro de um contexto de um planejamento, ok? Mas, se realmente você for espremer ali, né, você vai perceber que realmente receita e despesa acabou, uma lei formal, nada além disso. Tem roupa de lei e conteúdo de ato administrativo. Posso dizer assim, não tem densidade normativa. Agora, muita atenção. Com o passar do tempo, e a Constituição de 88, ao perceber isso, colocou um ponto final nessa palhaçada, o nosso legislador começou a embutir temas na lei orçamentária que não tem nada a ver com receita e despesa. Vamos ser bem claro, você já ouviu falar em jabuti na aprovação de uma medida provisória? É o mesmo contexto. Se você ainda não ouviu falar em jabuti numa medida provisória, eu te explico. Eu te mando uma medida provisória sobre educação, ela está quase sendo aprovada, e aí um parlamentar faz um destaque sobre saúde. E aparece um artigo que não tem nada a ver com o tema da medida provisória lá. Isso é o jabuti. Eles enfiam na medida provisória, os 44 do segundo tempo, a matéria que não tem nada a ver, a matéria polêmica, para não chamar atenção, né? Os parlamentares, para que é essa medida provisória? Ah, para a educação, deixa para lá e tal, não sei o quê. Estou preocupado aqui com esse gasto na saúde e tal, e o cara embutiu lá. É o jabuti. Faziam isso até 88, com as leis orçamentárias. Eu não canso de contar essa história, vou contar mais à frente, quando eu trabalhar os princípios da lei orçamentária. Da LOA, especificamente. Ah, mas o senhor já não falou de princípio? Tem princípio do direito financeiro, já foi, na parte introdutória. Tem princípio da lei orçamentária, Esse é o chamado princípio da exclusividade, inclusive, que já quer dizer exatamente isso, a exclusividade. Só pode ter receita e despesa, nada mais. Só matéria de direito financeiro. O Aleomar Balieiro, saudoso Aleomar Balieiro, ele chega a afirmar, não me recordo o ano, que nós tivemos uma lei orçamentária que admitiu desquite. Não falava-se nem divórcio, ainda se falava desquite. E como a lei orçamentária é anual, né, poucos tiveram a informação e se desquitaram. Virou o ano, acabou. Ninguém se desquita mais. Que palhaçada, não é não? Isso é um absurdo, cara.
Aí você encontrou um amigo, meu irmão, tá sem aliança, o que foi? Ah, me separei. Mas isso é possível? Tinha uma brecha lá numa lei. Eu também quero, também não. Olha, a lei tinha lapso temporal de validade, acabou. Porra, ninguém me contou. Pois é, meu irmão, esse país é de pouco para poucos. Assim sempre foi e parece que assim vai continuar, infelizmente. Perceberam? Esse seria um jabuti. O saudoso, fazer como esse problema é antigo, hein? Rui Barbosa, cara, chamava isso de orçamento rabilongo. Rabo. Orçamento rabilongo. O nome mais conhecido para isso é cauda, rabo, cauda orçamentária. Cauda orçamentária. E o entendimento é que a Constituição de 88 acaba com essa palhaçada, cauda orçamentária, no artigo 165, parágrafo 8º, que é o princípio da exclusividade. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão de receita ou fixação de despesa. Veja, isso não é óbvio? O que mais eu espero encontrar numa lei orçamentária? Mas, infelizmente, no nosso país, o cara tem que escrever o óbvio. Por quê? Porque eles inventam os tais jabutis. Cauda orçamento rabilongo, e enfia numa lei orçamentária de esquite. Pô, isso é palhaçada, pô. Então, para aquele que não conhece, né, os meandros da vida política brasileira, né, quando pega um texto constitucional que fala assim, olha, a lei orçamentária não conterá dispositivo estranho ao orçamento. Porra, cara, se você não fala, hein, cara, eu jurava que eu ia achar aqui uma regra sobre o direito ambiental, né? Pois é, só falta isso. Então, para que escrever o óbvio? Porque o nosso país, infelizmente, o óbvio não é respeitado, pô. E eu tive que escrever, basicamente, o que qualquer um concluiria. Na lei orçamentária só tem matéria orçamentária. Mas não tinha. Tinha cauda ou orçamento rabilongo. Muito bem. Aí pegando o gancho aqui para a parte de baixo. É possível ADI em face de lei orçamentária? Sempre se entendeu. Regra, não. Salvo a cauda orçamentária. Salvo a cauda orçamentária. Se você quiser questionar aquela matéria que não tem a ver com direito orçamentário, aquela matéria que cria direitos e obrigações, aí você poderia. A principal parte, que é a lei orçamentária, por não ter densidade normativa, não estava aberta a ADI. É muito importante concluir isso, tá? Por isso a história da cauda orçamentária é importante aqui nessa parte inicial, que eu vou repeti-la lá na frente, no princípio da exclusividade, tá? O objetivo aqui é lembrar que, como essa cauda normalmente traz uma regra geradora de direitos subjetivos, esta parte do orçamento teria densidade normativa e essa parte poderia ser controlada por ADIM. Agora, a parte referente a receita e despesa, lei formal, nunca foi possível ADI sobre a lei formal. Porém, no início do governo Lula, primeiro mandato, né? Primeiro mandato e segundo mandato, né? Em sequência, os dois primeiros mandatos do presidente Lula, 2003, começou, né? 2003. O presidente Lula fez uma medida provisória criando um crédito extraordinário. E com muita frequência, os créditos extraordinários não respeitam a lei que permite a sua criação. Inclusive, a Constituição tem regras sobre crédito extraordinário, só para mostrar de cara uma delas que, com frequência, não é respeitada. Artigo 167, parágrafo 3º, se não me engano. Vamos lá, 167, parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes. Podemos parar por aqui. Decorrentes de guerra, comoção interna, calamidade pública, assim vai. Né? Despesas imprevisíveis e urgentes. Olha, é igual medida provisória, né? Medida provisória, quando é que eu posso criar? Urgência e relevância. Né? Tem que ter relevância e urgência. Está cheio de medida provisória por aí. Que na cara dura
Ainda fala assim, só vai entrar em vigor daqui a 6 meses. Pô, então não tem urgência, só vai entrar em vigor daqui, só no ano que vem. Quer dizer, virou uma palhaçada a medida provisória, né? Não tem nem urgência, não tem nem relevância, assim eu faço. O crédito adicional foi pelo mesmo caminho. Aliás, a medida provisória que foi pelo mesmo caminho. O crédito adicional existe antes da medida provisória, que também é uma criação da Constituição de 88, a MP. Né? Quer dizer, então, vamos falar em urgência e relevância, aí o Supremo fala que não vai analisar se é urgência e relevância, que isso está na cabeça do gestor público, a invasão do mérito e tal. E o crédito extraordinário, o cara começava a falar, olha, se é lei formal, é uma lei orçamentária, formal, o Poder Legislativo também não vai se enfiar aqui, então, o Judiciário, perdão, não vai se enfiar aqui, então bota aí qualquer porcaria. E aí, o Supremo Tribunal Federal se insurge, em determinado momento, contra isso, a ADIM 4048, de 2008, relator ministro Gilmar Mendes, e diz que o Supremo errou ao entender que lei formal não deve ser analisada e que agora é possível na sua inteireza, independente se tem cauda orçamentária ou não. Então agora, a partir de 2008, o Supremo entende que cabe ADI em face de lei formal. Isso é um perigo, isso é uma coisa estranha. Porque, por exemplo, quer um exemplo, uma lei formal? Eu resolvo criar um feriado. Eu não estou criando densidade normativa nenhuma. Eu resolvo dar nome para um aeroporto da cidade. E aí eu odeio aquele cidadão que foi agraciado o seu nome para aquele aeroporto. Eu entro com o ADIM, questionando que ele é um péssimo cidadão. E aí? Olha onde o Supremo está se metendo. Não, o senhor vai ter que analisar se ele é um bom ou não cidadão, meu amigo. Vai me desculpar. O senhor fala que existe ADIM em face de lei formal. Se vale para uma, vale para outra. É isso. Olha, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, se não me engano, quis aprovar a lei do Dia do Patriota. Dia de 8 de janeiro, da invasão dos prédios públicos. Que isso, cara? Ficou só rindo, né, cara? É só rindo. Graças a Deus não passou. Mas se passasse, alguém ia levar para o Supremo. E o Supremo teria que analisar. Não, essa lei não tem densidade normativa, não está gerando direitos, obrigações, mas não interessa, é lei formal. Quer dizer, é o dia do golpe, cara, eu querendo quebrar os 3 poderes da República, você ainda vai chamar esse dia de dia do patriota? Que é isso, meu amigo? É isso. O Supremo cria para si. Claro que essa decisão aqui foi uma decisão que ainda pautada naquela PSDB e PT à época, né, que era a rivalidade política do momento, né? E, obviamente, houve uma reação do Poder Judiciário quanto a um excesso que todo mundo fazia. Todo mundo fazia isso, que diga de passagem. Todo mundo fazia. Todos os governos anteriores fizeram. E um dia resolve-se, não, chega, daqui para frente não pode mais. Tudo bem. Então daqui para frente agora pode ter ADIM em face de lei formal. Ponto. Seja ela qual for, não só as orçamentárias. Beleza? Então tá aí o porquê que a lei orçamentária é formal. Vamos avançar? Por que ela é temporária? Aí é uma característica das leis orçamentárias, principalmente a LOA, né? A Lei Orçamentária Anual. Dá para enxergar perfeitamente isso, né? Lei Orçamentária Anual. Então, essa é a mais fácil de você enxergar, de você captar essa temporariedade que toda e qualquer lei orçamentária tem. Todo santo ano tem uma lei orçamentária. Agora, repare lá, todo santo ano tem uma LDO e de 4 em 4 anos eu tenho um plano plurianual, o PPA. Vejam, o lapso temporal de duração dessas leis você não acha na 4.320 de 64. Você não acha na LRF. É necessário, estamos aguardando uma lei complementar, deixando bem nítido isso. Enquanto ela não vem, e ciente que ela vai demorar a aparecer, já demorou demais, a Constituição de 88, né? Veio o ADCT de nossa Constituição, e aí eu vou aprofundar isso ao trabalhar cada uma dessas leis orçamentárias em separado, tá legal? Mas olha aqui, artigo 35 do ADCT. O disposto no artigo 65, parágrafo 7º, será cumprido de forma progressiva no prazo de até 10 anos, distribuindo, está falando do artigo 65, que fala das leis orçamentárias, né? Muito bem. Aí vem parágrafo 2º. Até a entrada em vigor da lei complementar, que se refere ao artigo 65, parágrafo 9º, 1 e 2, serão obedecidas as seguintes normas: 1, 2 e 3. 1, plano plurianual. 2, LDO.
3 leis orçamentárias. Esse artigo é muito importante para você saber até quando o governo tem que mandar o projeto de lei orçamentária, até quando o Congresso tem que aprovar o projeto de lei orçamentária, qual é a validade dessa lei orçamentária. Você tem muita resposta aqui, muita. Tá? Então a Constituição chamou para si até que nasça a lei complementar, que o 65 parágrafo 9 pede, lá no 35 parágrafo 2º do ADCT, essas informações que ficam claras qual é a validade da lei orçamentária. A que teremos maior dificuldade de confirmar é a LDO. Todo santo ano tem uma LDO, isso é fato, isso é fato. Todo santo ano tem uma LDO. Agora, se você me perguntar assim, professor, a LDO vai durar um ano? Aí a pergunta é mais difícil. A LDO dura um exercício financeiro? Nós vamos ver que a LDO ela é aprovada no primeiro semestre de um ano, para orientar a feitura da LOA no final do semestre daquele ano, e essa LOA, junto com essa LDO, basicamente entrar em vigor no exercício seguinte. E a LDO, feita lá em metade do ano passado, ainda controla a execução da lei orçamentária no ano seguinte. Então, na verdade, a LDO, no mínimo, vai durar 1 ano e meio. Da data da sua promulgação, principal implicação vai orientar a feitura da LOA no segundo semestre, e no exercício financeiro inteirinho, quando aplicar aquela LOA, a LDO vai fiscalizar. Os seus termos serão aplicados na execução da LOA, que é anual. Então, no mínimo, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Mas esse 1 ano e meio não tem como cravar. Eu já vi a LDO ser aprovada no dia 30 de dezembro, cara. É um absurdo, absurdo. Como é que eu vou dizer que ela durou 1 ano e meio? Pô, ela tinha que ter sido aprovada no primeiro semestre. Tinha, mas esse é o país do faz de contas, meu amigo. Esse é que é o problema. E como não tem nenhum artigo dizendo claramente qual é a validade dela, fica esse problema. Então, sempre que me perguntam sobre a validade da LDO, eu respondo assim, ela é anual. Pronto, ela é anual. Agora, se ela vai durar 1 ano, é outra história. Ou talvez fique até melhor. Olha, todo santo ano tem uma LDO. Você tem razão, todo santo ano tem uma LDO. Agora, se ela vai durar 1 ano, aí já é uma informação mais difícil. Eu insisto, a gente completa essa colocação mais à frente. Tá? Então, é a característica básica das leis orçamentárias. Detalhe, os créditos adicionais acompanham a lei orçamentária, né? Então, se eu crio um crédito adicional da lei orçamentária de 2024, ele vai durar até 2024. Tem uma exceção, que a gente fala que é uma exceção à temporariedade, também no artigo 167 de nossa Constituição da República, que é o parágrafo 2º do 67. Os créditos especiais e extraordinários, não tem o suplementar, repare. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que foram autorizados, normal, né? Acompanham a lei orçamentária, mas olha lá, salvo se a autorização do ato for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Quando isso acontecer, caso em que, reabertos os limites seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Então, quando eu criar um crédito especial extraordinário, parágrafo 2º do 67 da Constituição, nos 4 últimos meses de um exercício financeiro, eles vão virar para o exercício seguinte, sendo exceção à temporariedade. Guarda isso que isso é cobrado, tá? As exceções ao princípio da temporariedade. Mas percebam que o contexto, o crédito adicional acompanha a lei orçamentária anual, o crédito adicional morre junto com a lei orçamentária que ele está suplementando, né? Está extraordinariamente criando alguma despesa e assim por diante. Beleza? Muito bem. E por fim, vamos lá. Lei especial. Por que que a lei orçamentária é especial? Porque ela tem, vamos lá, um processo de elaboração legal todo próprio, todo especial. Tem uma lei só para aprovação de uma lei. Perdão, tem um artigo constitucional só para aprovação de uma lei. Tem lá no artigo 58, 60, 62, o processo de elaboração das leis. Tem, está lá. Mas de todas as leis. No artigo 166 veio o texto constitucional e traz regras para aprovação de uma lei específica, que é a lei ou as leis orçamentárias. Então, o artigo 166 traz todo um procedimento próprio e atenção. Parágrafo 1º, caberá uma comissão mista permanente
de deputados e senadores, olha, para apreciar o projeto. Então tem a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, Comissão de Constituição e Justiça do Senado e da Câmara. Mas eu tenho uma comissão mista de parlamentares que irão apreciar a lei orçamentária anual. Quer dizer, ainda pega as duas casas. Você vê que isso é um procedimento especial. E eu chamo a sua atenção que confirma o procedimento especial no artigo 66, o que fala o parágrafo 7º. Olha lá. Aplicam-se aos projetos mencionados nesse artigo, no que não contrariar o disposto nessa seção, as demais normas relativas ao processo legislativo. E aí você vai fazer o quê? Você vai voltar lá no texto constitucional original e você vai encontrar esse processo legislativo, insisto, lá em torno do artigo 60, né? 61 e tal, que vai, 59, né? Elenca as leis existentes lá, do processo legislativo, artigo 59 e seguinte. No que o artigo 66 se calar, você corre na regra geral. Mas o que o 66 definir, seguirá, mesmo que contrarie as regras gerais do 59 e seguintes da Constituição. Isso me permite afirmar que a lei orçamentária é especial. Tem um procedimento todo próprio. Beleza? Muito bem. Visto isso, nos resta agora falar sobre cada uma delas. Já voltamos.